Amém. Glória a Deus. Antes de você sentar, mais uma vez, coloca a tua mão assim no teu coração, fecha teus olhos, peça para o Senhor falar com você agora. Diga assim: Senhor, acalma meu coração, acalma minha alma, tira de mim toda ansiedade, tira de mim toda preocupação, Senhor. Tira de mim tudo aquilo que possa atrapalhar agora o teu cuidado, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Pode se assentar, meu amado irmão e irmã, e abra comigo, por favor, a sua Bíblia, ou acompanhe aí na leitura. Apocalipse capítulo 2. Nós estamos falando esse mês sobre cartas abertas, e eu quero falar nessa noite sobre a igreja Esmirna, a igreja que recebeu uma carta do apóstolo João. E eu quero dar o seguinte subtítulo ou subtema a este tema do mês: Esmirna, a igreja carta aberta. Apocalipse capítulo 2, verso 8, o apóstolo João vai escrever assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e é o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. A igreja em Esmirna é a igreja entre as 7 que menos recebe exortação, que menos recebe uma censura do Senhor Jesus pelas palavras do apóstolo João. Pelo contrário, é uma igreja que recebe uma carta de ânimo, uma carta de esperança, uma carta de renovo, uma carta que traz um fôlego para eles continuarem vivendo nos dias em que eles estavam passando. Eram os dias difíceis nessa época em que essa carta chega a Esmirna. Eram tempos de terrível aflição, de terrível perseguição, de terrível afronta ao nome, ao propósito dos discípulos e dos apóstolos, que eram divulgar o reino de Deus e a palavra de Jesus Cristo. Eles estavam sendo perseguidos, e nesse momento chega uma palavra para eles de ânimo. E o verso 8, que é o primeiro, que ele começa dizendo, na parte B, ele começa dizendo: estas são as palavras, esta é a carta, ou esta é a palavra daquele que é o primeiro e o último. Jesus se apresenta a esta igreja por esta carta,
ele se apresenta como aquele que é desde o começo, aquele que é o primeiro e que é o último, aquele que estava no início e que estará no final. Ou seja, para aqueles que são crentes com mais idade, não vou falar mais velho porque não fica bem, mas crentes já maduros aqui, é o conhecido: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. E Jesus se apresenta para essa igreja dizendo isso. E, na realidade, ele aparece para o apóstolo João afirmando quem ele era: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o começo, eu sou o fim. E isso está manifesto aí mesmo em Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João, no capítulo 21, no verso 6, você vai ver o apóstolo João descrevendo essa presença, essa posição, esse começo e esse fim, esse alfa e esse ômega, que são a primeira e a última letra do alfabeto. E ele diz assim: disse-me ainda, está feito, eu sou, Jesus dizendo, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O princípio que nós tiramos aqui desta apresentação de Jesus, quando ele se revela: eu sou o primeiro e o último, ele está afirmando que não há um isolamento, não há um afastamento. Ele está querendo dizer para nós: eu sei o que está para acontecer, eu estive com você no começo e eu estarei com você até o fim, eu estarei todos os dias com vocês, porque está tudo planejado. Quando se fala, quando o Senhor Jesus se apresenta dizendo: eu sou o primeiro e o último, ele está afirmando: eu sei o que eu faço, eu sei o que você precisa, porque eu estava quando você nasceu e estarei também no final, quando você morrer. Isso está dizendo no nosso tempo cronológico, no nosso tempo de vida. Mas aqui Jesus se apresenta como um princípio que não tem fim. Eu sou o começo, eu estive na criação, mas o fim está determinado a mim, está em mim, não está no tempo cronológico, não está no nosso tempo. E por isso muitas vezes nós nos perdemos em nossas coisas, nos perdemos em nossos dias, porque nós não entendemos este tempo de Deus, nós não entendemos esse tempo de Deus, que é o Kairos, que é diferente do nosso, e nós queremos fazer coisas do nosso jeito, e aí não cabe, porque nós sabemos como nascemos, mas não saberemos, ou não sabemos como, ou não saberemos como quando iremos morrer. Mas o princípio vai muito mais além, e eu vou falar sobre essas características de morte, mas não agora, mais para frente. E ele se apresenta também a essa igreja como o alfa e o ômega, mas também no verso 9 de Apocalipse 2, ele se apresenta mostrando, revelando para a igreja de Apocalipse 2, verso 9, ele se apresenta mostrando que ele conhece a situação. Ele conhece o que a igreja estava vivendo. Ele diz assim: eu conheço as suas aflições. Olha que bacana. Pensa comigo por um momento. Eu quero abrir um parênteses aqui no meio desse sermão. Imagina você recebendo em sua casa, que hoje já não se usa mais isso, esse correio, essa carta escrita à mão, selada no correio, carimbado. Isso não é muito mais usual. Existem outros meios, existem os correios eletrônicos, que são os e-mails, que são as cartas eletrônicas, que são as mensagens, enfim. Mas imagina você, minha irmã, meu irmão, estando
estando passando pelo que você está passando, porque eu não sei o que você está passando, eu sei o que eu estou passando, e certamente há aflição aí, porque se você não tem aflição, se você não está passando por momentos difíceis, se você está vivendo a sua vida uma vida tranquila, me fala onde é que você mora, porque eu vou lá morar com você, porque eu vou te trazer problemas, porque alguma coisa está errada. Mas o princípio é que, imagina você em sua casa, passando pelas dores e lutas que você está vivendo, e você recebe uma carta de alguém importante, de alguém que pode resolver o seu problema, que pode te quitar a sua situação que você está passando, e essa carta está dizendo: tranquilo, eu sei o que você está passando, e eu vou resolver. Como você reagiria? Você dormiria tranquilo, tenho certeza? Você, opa, graças a Deus, né? Meu tio rico morreu. Não foi isso. Não foi isso que aconteceu com a igreja. Ele afirma assim: conheço as suas aflições. Eu sei o que você está passando. Eu sei o que está acontecendo com você. Mas a afirmação: eu sei da sua pobreza. E aqui, amados, nós precisamos entender que o princípio não é só uma pobreza financeira, não é só uma falta, uma escassez de recursos, ou uma escassez de alimento, ou uma fome. Quando se fala disso aqui, não é só isso, está se falando também de uma pobreza espiritual, de uma falta de Deus, de um distanciamento da palavra, de um esfriamento espiritual. E o Senhor Jesus chega para essa igreja dizendo: olha, eu sei das suas aflições, eu sei o que te tem deixado pobre, eu sei que essa aflição tem afetado a sua vida espiritual, eu sei que essa aflição tem afetado o seu relacionamento comigo, eu sei que essa aflição tem perdido o seu relacionamento de adoração comigo, eu sei que essa aflição tem te feito perder a oração, tem te feito perder a adoração que tinha comigo, e você se tornou uma pessoa pobre de espírito, uma pessoa pobre espiritualmente, uma pessoa pobre de recursos para avançar na sua vida ministerial. E Jesus afirma para a igreja dizendo: mas você é rico. Você pensa que está passando por isso, você pensa que está vivendo nessa situação, você pensa que está morrendo, mas você é rico. Você precisa olhar para você, põe teu coração aqui em mim, você precisa olhar para você de uma forma diferente, você precisa olhar para você de uma forma diferente daquilo que você se vê. Você não é pobre, você é rico, amém? E ele diz: conheço aqueles que estão falando mal de você, conheço aqueles que estão falando mal de você, porque falar mal, sempre vai ter alguém falando mal da gente, não é verdade? Sim ou não? Sempre vai ter gente nos julgando, sempre vai ter gente nos criticando, sempre terá gente nos amaldiçoando. Infelizmente, não deveria ser assim, verdade ou não? Mas infelizmente, sempre haverá. Enquanto o mundo existir, haverá pessoas, às vezes na nossa família, às vezes no nosso trabalho, às vezes no trânsito. Quantos não nos maldizem no trânsito quando erramos por acaso? Ou erramos sem querer, melhor dizendo, e até pedimos desculpas, mas mesmo assim, não é? Somos amaldiçoados, ou mesmo quando no meio da igreja, muitas vezes situações acontecem e afetam a nossa vida, e pessoas se levantam e nos maldizem e nos prejudicam com palavras, com atitudes. E aí Jesus vem através do apóstolo João e ele diz: esses não são judeus, esses não são cristãos de verdade,
eles são qualquer outra coisa, mas não fazem parte deste corpo. Aqueles que maldizem, aqueles que estão te blasfemando, não fazem parte dessa irmandade, não fazem parte do nosso meio, não fazem parte do nosso corpo. Então, aliás, Jesus, pela fala do apóstolo João, ele dá um nome para isso. E ele dá um nome para essas pessoas dizendo que são da sinagoga de Satanás. E olha, está se falando de pessoas que frequentavam o templo. Sinagoga era o templo. E não está distante disso nos dias de hoje. Não é difícil encontrarmos pessoas que são usados por Satanás para nos falar mal de nós, para nos blasfemar, para nos xingar, para nos maldizer. E isso faz com que a igreja sofra. Por isso, não aceite ninguém falando mal do seu irmão. Amém? Não aceite ninguém falando mal do seu irmão. Quando, na realidade, numa roda, ou num relacionamento, ou em relacionamentos, quando começassem a falar mal, você deveria dizer, olha, não fala isso não. Eu vou embora se você continuar falando assim dos meus irmãos. Hã? Porque na realidade somos todos irmãos em Cristo, verdade ou não? Não é verdade? Somos todos da família de Cristo. O Senhor morreu por mim, mas morreu por você também. Então, quando aceitamos isso, estamos fazendo parte dessa fala do apóstolo João, que é permitindo que Satanás venha no meio dessas conversas e afete o corpo de Cristo. Por isso, não estranho o corpo doente. Não estranho o corpo enfermo. O corpo não entendendo dores. Certamente isso acontece com você também, de você estar passando, você começa a passar mal de repente por uma situação, e você, meu Deus, por que eu estou passando assim? Por que isso está me fazendo mal? E aí nós começamos a eliminar, será que eu comi alguma coisa? Deixa eu lembrar o que eu comi, porque de repente eu comi alguma coisa zoada, alguma coisa ruim, alguma coisa estragada, e me fez mal. Será que eu bebi alguma coisa? O que será que aconteceu? Principalmente se você é domingo e você vem da casa da sogra, né? Não, brincadeira. Não, nada disso, brincadeira. Então, nós tentamos eliminar coisas para tentar identificar as nossas dores, para identificar o porquê estamos com dores no corpo. E a igreja está mancando, a igreja está com dores nos seus órgãos. Põe teu coração aqui em mim. Está com dores em partes e não se sabe por quê. E não se entende por quê. Porque o corpo está sendo afetado. Mas hoje nós fazemos um pacto aqui. Amém? De não falarmos mais mal dos nossos irmãos em Cristo. Amém? Ele fala de uma grande aflição. Aqui no verso 9 ele fala, eu conheço as suas aflições, eu conheço esse momento. A aflição no grego significa opressão intensa e contínua. A aflição é a mesma, põe teu coração aqui em mim. A aflição é a mesma que Jesus teve no jardim do Getsemane, quando ele estava orando, e era algo tão intenso, tão contínuo, tão forte, que o seu suor se transformou em sangue. É algo contínuo, é uma aflição, é uma dor, é uma angústia, que gera palpitações, que geram suores, que mexem com o emocional, que enfraquecem os músculos e que nos fazem perder a força. É uma grande aflição. Por isso, nós precisamos entender que esses falsos crentes que o apóstolo João chama aqui, eles se reuniam nessa época, nesse período dessa carta, eles se reuniam como um grande pacto com o imperador de Roma, que exigia agora
que não era algo comum naquela época, que o imperador se tornasse uma pessoa como um Deus, e que ele deveria ser adorado, que ele o povo judeu, o povo romano e judeu, deveriam se prostrar diante do imperador. E eles alguns crentes passavam então a ter essa falsa adoração, mas também adoravam a Deus nos templos, adoravam a Deus nas igrejas, adoravam a Deus nas casas quando eles se reuniam. Não era uma adoração verdadeira, havia vários braços de adoração, e o povo estava aí, e o apóstolo João chama isso a atenção, dizendo que isso é uma pobreza espiritual, que isso é um erro que a igreja estava cometendo. Por isso, amados, o apóstolo João afirma: você é rico, recua dessa situação, muda essa história, não adore mais ao imperador, não se reúna mais para falar mal da igreja, não se prostre mais diante de outros deuses. E ele anima nessa carta, no verso 10, ele então chama a atenção da igreja. Vocês estão comigo, amém? Ele chama a atenção da igreja dizendo: olha, não tenha medo do que vocês estão prestes a passar, a sofrer, melhor dizendo. Não tenham medo do que irá, ou do que está para acontecer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-lo, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Olha que bacana, você sabe, a igreja aqui sabia que a perseguição duraria um período, duraria 10 dias. Quantos tempos estão durando a perseguição que está acontecendo com você? Ah, pastor, Deus foi muito bom com essa igreja, porque comigo já está um ano, já está uns meses, já está X tempos. Mas o princípio está aqui, o segredo aqui nesse verso está na parte B. Ele começa dizendo: não tenha medo. A diferença está aí. Olha só, meu irmão, uma coisa sou eu, o Ronaldo aqui, o homem Ronaldo, dizer para você: não tenha medo. Mas ao outro lado é Deus dizendo, é o Senhor Jesus chegando para você e dizendo: não tenha medo. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença quem está dizendo. E aqui era o próprio Jesus que estava dizendo para a igreja: não tenha medo, você vai passar. Não tenha medo, eu vou estar com você. Será um período, eu estarei contigo. Faz toda a diferença quem diz. É como uma ilustração que eu vi há um tempo atrás. Uma bola de basquete na minha mão não vale nada, mas se ela estiver na mão do Oscar Schmidt, ela vale muito. Uma bola de futebol nos meus pés não vale nada. E não vale mesmo, porque eu sou ruim, uma barbaridade. Mas nos pés, você concordou, você nem viu jogando, mas ó, você vai ver um dia. É isso mesmo, você é ruim. Mas imagine uma bola no pé do Neymar, por exemplo, ou do Pelé. Vale muito, faz toda a diferença. Faz toda a diferença quem fala. Fica tranquilo. Faz toda a diferença se é um médico especialista na área dizendo: fica tranquilo, você vai viver, isso vai passar. Faz toda a diferença se é alguém que sabe o que está passando e o que passou. Alguém pode dizer: eu sei o que você está passando, fica tranquilo, isso vai passar, porque eu também passei. Por isso Jesus pôde afirmar: olha, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo: eu passei, eu consegui. Você também vai conseguir. Você também vai poder dizer que venceu. Agora, o segredo está: não tenha medo. O ponto crucial desse verso está na parte final, na parte B desse versículo 10, onde o autor afirma, o apóstolo João afirma, dizendo:
olha, vocês vão passar por aflições, vocês serão presos, vocês vão passar por algumas dificuldades, mas seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Faz alguns tempos, os inimigos da igreja têm se levantado para tirar os inimigos da igreja do Senhor Jesus, não igreja organização, mas a igreja pessoa, a igreja que sou eu, que é você, mas também podemos também nos posicionar como igreja organização. As igrejas têm se levantado para tirar a fidelidade de nós, tirar a fidelidade até a morte. Temos falhado nesse princípio, como homens e como mulheres. Presta atenção nisso, por favor, que eu estou dizendo. Temos falhado no princípio de sermos fiéis, de sermos leais com as nossas autoridades, com os nossos pastores, com os nossos líderes. Esse princípio de fidelidade, eu não posso dizer, eu vou repetir e enfatizar essa minha fala. Por favor, põe teu coração em mim. Se você não lembrar de nada do que eu falei hoje, tudo bem, mas lembre-se dessa frase: não adianta, eu não posso, e não é verdadeiro eu dizer que sou fiel a Deus e não ser fiel às minhas autoridades. É falso, não é verdade. Você não pode dizer: eu sou fiel a Deus, mas não respeito as minhas autoridades. Eu sou fiel a Deus, mas eu não obedeço os meus pastores. É uma fidelidade falsa, não é verdadeiro. O princípio da fidelidade, ela é completa, e ela emana de Deus, e toda a fidelidade vem de Deus, e parte de Deus para mim e para as minhas autoridades, e aquele a quem Deus se coloca sobre a minha vida, a quem Deus coloca sobre a minha vida. E o chamado de Deus aqui para a igreja de Esmirna, como carta aberta, é dizendo: seja fiel e fiel até a morte. Não até a hora da morte, mas até a morte. Eu vou explicar isso já. Em Apocalipse capítulo 5, vocês estão comigo, amém? Em Apocalipse capítulo 5, verso 1 até o verso 7, uma leitura um pouquinho longa, mas se faz necessária. O apóstolo João, ele tem uma visão extraordinária. Veja só que interessante, leia comigo, ou leia aí na sua Bíblia. Ele diz assim: então vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Aqui nós vemos uma visão extraordinária que o apóstolo João tem deste livro. Livro é uma história, representa uma história, representa fatos. E aqui é livro da vida. E esse livro estava fechado, estava selado, lacrado. Isso representa uma história que ainda não tem fim, não chegou o fim, uma história que ainda não está completa. Estes selos representam
o jeito de guardar aquelas informações, um jeito de proteger aquelas situações, aquelas informações que estavam escritas naquele livro. O número 7 é a perfeição. Fala da perfeição das informações que estavam guardadas naquele livro. E o verso 3, ele afirma, desse capítulo, ele afirma que não havia ninguém que pudesse abrir aqueles livros, que estava selado, que estava fechado, ninguém com autoridade capaz de poder romper aqueles selos. E ele fala que não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir, sequer olhar para ele. E se nós pensarmos e falarmos desses princípios, do céu estão as potestades, os anjos, na terra estão os governantes e autoridades, e até debaixo da terra, e também debaixo da terra, ninguém podia ter condições suficientes para abrir aquele livro que continha, ou que contém o nosso nome e a história que está ali, que ainda não está terminada, não está descrita. E João chorava, o verso seguinte diz que ele chorava porque não havia ninguém que fosse capaz de abrir, de romper e sequer olhar para este livro. E o anjo fala para o apóstolo: não chore, não chore. A princípio, olha que visão tremenda. Você talvez não tenha prestado atenção na leitura, porque eu fiz uma leitura rápida, mas aqui o João olha e vê um leão. Ele fala, e estava ali um leão da tribo de Judá. E em seguida ele fala um cordeiro, como que estava morto. E é o Cordeiro Jesus Cristo que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Relembra e nos remete à cruz de Cristo. E ele fala que havia 7 chifres. Chifre representa poder, representa autoridade. E não é um chifre maligno aqui, amado. Não é um chifre do demônio, não é um chifre do cão. É um chifre de autoridade, um chifre de poder, de potência. E havia 7 olhos que veem todas as coisas. E eu quero pontuar esses olhos, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. A palavra de Deus em Provérbios capítulo 15, verso 3, Provérbios 15, 3, o autor de Provérbios vai dizer assim: os olhos do Senhor estão em toda a parte, observando atentamente os maus e os bons. Por isso não me espanta quando nós estamos fazendo coisas erradas e vem aquele sentimento: o Senhor está vendo. E eu me lembro na minha adolescência, quando eu estava indo para a escola, todos os dias eu já sabia o que minha mãe ia dizer. Quando eu estava com a mochila nas costas e saindo de casa para dar um beijo nela, eu sabia o que ela ia dizer: olha, Ronaldo, os olhos de Deus estão em todo lugar. Eu tinha uma raiva disso. Aqui eu abro o meu coração, não da palavra, mas da fala da minha mãe, porque havia uma intimidação ali, havia você vigia o que você vai fazer. Era mais fácil ela dizer assim: você se comporta, você não faz bagunça, você não apronta na escola, porque senão quando você chegar aqui eu vou descer o cacete em você. Não é? Só que minha mãe não batia, quem batia era meu pai, né? Que era um pouquinho mais forte. Então, olha que interessante. E a minha mãe falava esse verso: os olhos de Deus estão em todo lugar. Ele vai estar com você lá na classe, vai estar com você na sala de aula, vai estar com você no intervalo, vai estar com você quando você estiver lá naquele canto lá por lá, vai estar com você. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Na verdade, eu nunca gostei desse verso na minha adolescência e na infância, mas depois eu entendi que esses olhos representam o cuidado de Deus, mas que eles não só me observam, eles não só observam os bons, mas eles observam também os maus.
Ele também está sobre os maus. E muitas vezes pensamos e criticamos o próprio Senhor, dizendo: poxa, Senhor, o Senhor não está vendo o que o meu vizinho está fazendo? É uma pessoa que não te serve, é uma pessoa que não vai na igreja, é uma pessoa que não te adora. Pelo contrário, ele é de outra religião, é de outra coisa. Olha o que ele está fazendo e está tudo bom, está tudo indo bem, está tudo dando certo. Isso é o que você pensa. Isso é o que você pensa, meu irmão, que está tudo dando certo. Mas os olhos de Deus estão sobre ele também. A palavra de Deus diz que o Senhor faz chover na terra dos bons e na terra dos maus. O verso 7 do capítulo 5 de Apocalipse, o apóstolo vê que esse cordeiro, se aproxima e recebe o livro daquele que estava sentado no trono. Uma transferência de autoridade, uma transferência de poder, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. É como que se o Senhor hoje, põe teu coração aqui em mim, é como que se o Senhor hoje colocasse as mãos no teu ombro e diz: tranquilo, eu estou com você, eu tenho autoridade sobre todas as coisas, eu sou o começo e o fim, eu sou o alfa e o ômega, eu sou aquele que estava morto, mas revivi. E sabe o que me traz o pano de fundo de tudo isso? É o que está em Apocalipse capítulo 2, verso 10, do que nós lemos. Por favor, põe para mim aí que eu apaguei aqui sem querer o verso 10. Aí está. Não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. O pano de fundo desse verso que eu quero compartilhar com você é a história de Daniel e seus amigos lá na Babilônia, onde eles mudaram os seus nomes, sentaram à mesa, onde Nabucodonosor mudou os seus nomes, aliás, onde eles sentaram à mesa do rei para comer. E quando foram levados para a adoração ao rei, eles disseram: não, podemos ter os nossos nomes trocados, podemos viver nessa nação, podemos falar a língua dessa nação, podemos viver no meio deste povo, desta nação, mas adorar o rei desta nação, não. Então, em troca disso, em troca dessa negativa, dessa adoração falsa, dessa adoração compartilhada que queriam colocar para Daniel e seus amigos, que é a mesma coisa que o mundo coloca em nossa frente todos os dias, que nós adoremos as coisas do mundo, que nós adoremos pessoas, que nós nos importemos mais com pessoas do que com Deus, que essa falsa adoração seja normal. Exatamente isso que que esse Nabucodonosor queria fazer com esses homens, homens de Deus que estavam ali vivendo como sábios. E ele fala: vocês têm que me adorar. E eles disseram: não vamos adorar, não vamos nos curvar. E então foi-lhes dado o quê? Fornalha. Foi-lhes dado o quê? Cova dos leões. E é isso que faz toda a diferença quando eu digo não para uma falsa adoração, quando a minha vida é uma vida aberta, quando não tem cantos escuros, quando não tem escusas, quando não tem pontos negativos. Eu sei a quem eu adoro, eu sei a quem eu sirvo, eu sei a quem eu sou fiel. Faz toda a diferença diante deste mundo em que nós vivemos. E então o mundo vai olhar e vai dizer: peraí, tem alguém com eles lá na fornalha, peraí, tem um anjo lá, tem alguém lá junto com eles. Nós jogamos, estão morrendo aqui fora queimados, mas eles estão lá dentro
tem alguém com eles, faz toda a diferença. Porque o mundo vai olhar para nós e vai dizer: você é um verdadeiro cristão, você não é falso. Gosto muito de um filósofo chamado Sócrates, que ele diz: seja fiel a ti mesmo e não será falso com ninguém. Quando eu sou fiel a mim mesmo, eu estou tentando explicar a fala aqui, não tem necessidade, né? Seja fiel a ti mesmo e não será falso com ninguém. Salmo 115. Vocês estão cansados? Amém. Estou terminando, prometo. Estou terminando. Se quiser vir já, André, pode vir para me ajudar. Salmo 115. Diz assim, leiam, acompanhem comigo a leitura, por favor, não distraia seu coração. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está o teu Deus? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo como lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que o fazem, e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro, Ele é o seu escudo. O Senhor, lembre-se de nós, ó Senhor, lembre-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem ao Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos, sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. O mais alto dos céus pertence ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Os mortos não louvam ao Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio, mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia e amém. Quero entrar na conclusão desse sermão dizendo: se Jesus disse para não ter medo, não tenha medo, fique tranquilo, fique tranquila, minha irmã. Deus tem o controle de todas as coisas, mesmo que nós não vemos, mesmo que nós não percebemos. O sofrimento, por causa do nome de Cristo, traz maior glória a Ele. Então, por que a igreja sofre? Por que nós sofremos? Para que Cristo seja glorificado. Quando mostramos como cartas abertas, de alguma maneira, tudo o que Ele fez por nós. Mesmo você sofrendo hoje, mesmo você passando pelo que você está passando, você pode olhar para trás na tua vida e dizer claramente, com uma mão levantada: eu sei, pastor, da onde Deus um dia me tirou. Vou repetir, porque talvez você não tenha prestado atenção. Mesmo você hoje, vivendo uma aflição, vivendo um momento duro, um momento terrível, de uma dor na alma dilacerante, você pode aí no meio de levantar as suas mãos e dizer: eu sei, pastor, da onde Deus um dia me tirou. Isso faz toda a diferença. Por isso, não poucas vezes, infelizmente, eu e você negamos a Cristo por coisas tão pequenas, por coisas tão supérfluas,
O negar a Cristo não é dizer que você não é crente. O negar a Cristo não é só dizer que você não é cristão. O negar a Cristo também é você substituir a sua adoração por qualquer outra coisa, por qualquer outra pessoa, por qualquer outra situação na tua vida. E o apóstolo João termina dizendo, no capítulo 2, no último verso, não precisa pôr não, Osni, ele diz: ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ouça. Não é quem tem orelhas, porque orelhas todos nós temos, e duas por sinal. Não é verdade? Salvo algumas exceções, mas todos nós temos duas orelhas. E minha falecida mãe dizia que era para ouvir o dobro do que falamos. Tem lógica? Mas também a orelha escuta, o ouvido ouve. O escutar é aquilo que você está escutando, talvez o som do teclado. Você está escutando atrás da minha fala, que eu espero que você esteja ouvindo, que é diferente de escutar. E o convite do apóstolo João é: ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Pratique. Não é para escutar, é para ouvir. E se você não ouviu nada do que eu falei e só escutou ruídos, é porque você está com tampões, está com outras vozes no ouvido, que te impede de ouvir a verdade, que te impede de ouvir a verdade da palavra. E o convite do apóstolo João é: ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Não é o homem, é o Espírito. A palavra aí é Espírito, Espírito letra maiúscula. E se julgar que é o homem, o julgamento é teu, e quem dá conta é você. Não sou eu. Eu fiz a minha parte, o que Deus mandou dizer está dito. Se você escutou ou ouviu, o problema não é meu, é seu. E ele termina dizendo: o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. E a diferença está, e eu preciso falar que existem 3 tipos de morte. O ser fiel até a morte, não é até morrer, mas até a hora da morte. Não sabemos como vamos morrer, verdade? Não sabemos se vamos morrer de morte morrida, de morte matada, de morte atropelada, de vários tipos de morte que existem. Eu fui uma vez, me chamaram e a pessoa falou: pastor, meu pai estava almoçando, comeu um pedaço de carne, entalou e ele morreu. Não conseguiram tirar, nem com aquela manobra, sabe? Eu esqueci o nome daquela manobra que fazem, nem isso. Jovem. Ou infarto fulminante, ou uma situação, um escorregão, bateu a cabeça, morreu. Tantas coisas. Podemos sair daqui hoje e vamos pegar o carro do outro lado e vir um ônibus e nos esmagalhar. Qual o problema? Qual a diferença? Por que não podemos morrer dessa forma? Que diferença? É meio, não sei se eu devo falar. Não vou falar. Mas tinha uma irmã, não é isso que eu ia falar outra coisa, mas tinha uma irmã em nossa igreja, uma serva de Deus na Batista da Lapa. Era uma irmã tremendamente abençoada. A Yolanda conhecia a irmã Dalila, a Patrícia, a irmã Yolanda conhecia. Era uma serva de Deus, uma profeta de Deus, uma senhora que quando se levantava para trazer a palavra profética, a igreja se emudecia, porque sabia que era uma palavra vinda dos céus. E ela morreu de uma morte tão trágica, na verdade. Não sei se vocês sabem. Ela estava, uma serva de Deus, uma senhora, uma poderosa. Uma poderosa é ótimo, né? Mas ela estava atravessando a rua, um ônibus veio. E aí eu perguntei para o meu pastor na época, eu falei: pastor, inconsolável, porque eu amava aquela, a gente chamava ela de vó Dalila, era uma senhora querida,
que abraçava a gente, vivia com, a gente é criança, adolescente, vivia com bala, e com a bolsa cheia de bala, a gente ia mais para pegar bala do que qualquer outra coisa, e eu perguntei para o meu pastor, por que desta forma? E o meu pastor sabiamente disse, por que não desta forma também? Às vezes achamos que por sermos filhos de Deus, vamos morrer como um passarinho. Mas passarinho morre de pedrada também. Ai, meu Deus. Seja fiel até a morte. Existe a morte espiritual. Põe teu coração aqui em mim, por favor. Existe a morte espiritual, que é uma morte que traz a separação de Deus. Existe a morte física, que é a separação do corpo do espírito. E também a morte eterna, que é a comunhão perdida com Deus para todo sempre. Mas também existe 3 tipos de vida. Existe a bio, que é a vida que eu e você vivemos nessa terra. Essa vida que nós vivemos, a bio. Existe a zoe, que é a representação da vida espiritual de Deus em nós. Mas também existe a vida eterna, que é para nós, que é para aqueles que vão ser fiel até a morte. Fique em pé no seu lugar, por favor, eu quero orar por você. Aí no teu lugar, baixa a tua cabeça, fecha teus olhos. Eu quero apenas orar por você nessa noite. Não quero fazer nenhum convite, porque essa mensagem ela é reflexiva. Ela é para você pensar em como você está com Deus. O que você tem feito da tua vida? O que você tem feito dos seus relacionamentos? O que você tem feito do seu chamado? O que você tem feito da tua vida espiritual? Aí no teu lugar, fecha teus olhos, abaixa tua cabeça. Só para você não se distrair com nada. Pai Santo, Pai querido, Tu estás aqui, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela conscientização desta palavra em nosso espírito, em nossa mente. Obrigado, Senhor, por aqueles que ouviram, mas obrigado também por aqueles que só escutaram, Senhor. Que o Teu Espírito Santo toque em cada coração, Senhor, nessa noite, para que possam ser guardadas cada palavra, Senhor, nessa noite, em cada uma dessas vidas que aqui está, Senhor. E que cada coração aqui, Senhor, possa ser cheio de Ti, Senhor. Cheio da Tua vida, cheio da Tua graça, cheio das Tuas promessas, Senhor. Que possamos ser cartas abertas, Senhor. Eu quero ser fiel a Ti, Senhor, até a morte. Eu quero ser fiel a Ti. Diga aí, meu irmão, diga aí, minha irmã. É tempo de você dizer, Senhor, eu me arrependo. Eu quero ser fiel a Ti até a morte, Senhor. Ser fiel às minhas autoridades. Ser fiel, Senhor, à Tua igreja. Ser fiel à Tua palavra. Oh, Senhor, Tu estás aqui, ó Pai. Tira todo o peso agora dos nossos ombros, Senhor. Tira toda a angústia, Senhor. Que tenhamos calma, Senhor. Acalma agora o nosso espírito. Acalma agora a nossa alma, Espírito Santo. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Acalma a nossa alma, Senhor. Tira toda a aflição, Senhor. Tira toda a angústia, Senhor. Oh, Pai amado. Santo, santo é Teu nome, Senhor. Toda a terra está cheia da Tua glória, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Aleluia, aleluia, Tu estás aqui, Senhor. Adora Teu Deus nessa noite. Que o Senhor volte a trazer vida para você. Que o Senhor volte a trazer ânimo para você. Que o Senhor volte a trazer força para você.
Não tenha medo, o Senhor está com você. Não tenha medo, o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer isso. Eu estou com você, eu estou no controle de todas as coisas. Santo é teu nome, Senhor.